Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus. Estamos aqui de volta para mais uma pré-aula de Escola Bíblica Dominical, que faz parte da nossa série semanal de pré-aulas. Tem o objetivo de te auxiliar na sua sala de aula. Isso é um conteúdo teológico que eu tenho certeza que muito vai te abençoar. Meus queridos, para você que ainda não me conhece, que está chegando agora, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza e pai do Rony. Nós estamos aqui superintendendo a Escola Bíblica Dominical. Por misericórdia de Deus e bondade, nós queremos agradecer o pastor Eliseu, nosso presidente, aqui da Assembleia de Deus na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, que nos confiou essa pasta. Estamos aqui tentando fazer o melhor possível. Meus queridos, eu quero te pedir também, acesse ao nosso canal, assista todos os vídeos, deixe o seu comentário, se inscreva, acione o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos vídeos, porque eu quero crer, porque esta é a intenção, de somarmos aí no seu material didático para que a sua aula se torne muito melhor. Adicione essa parte que eu tenho certeza que vai muito te ajudar. Meus queridos, eu estou hoje caracterizado de africano. Isso aqui é Moçambique, na área lá de Moçambique, africano. E essa blusa foi confeccionada, essa camisa foi confeccionada pela minha esposa, missionária Eliane, que também trabalha nessa área, é modelista, costureira, e ela confeccionou essa blusa. Obrigado, missionária Eliane, obrigado, minha esposa, minha amada, muito obrigado, ficou perfeita. Nós vamos estudar aqui sobre o avivamento e a missão da igreja. Por isso, esta característica aqui, a missão da igreja. O texto diz assim, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16, versículos 15 e 16. A verdade prática diz assim, neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Meus queridos, na aula passada estivemos estudando sobre o avivamento pentecostal no Brasil, ou o movimento pentecostal no Brasil. Claro que nós sabemos as portas de entrada, o nascedouro, as duas matrizes que forneceram esses dois missionários para chegar a esse movimento pentecostal no Brasil, onde deu origem à Assembleia de Deus aqui no Brasil. Claro que nós sabemos que veio dessas duas matrizes, um deles veio dessa matriz chamado Rollins, e o outro veio da Pietista. Rollins tem o seu nascedouro, a sua origem no movimento wesleyano. A outra veio da parte lá dos missionários sueco-brasileiros. Esses dois movimentos dos Estados Unidos da América, e chegaram aqui no Brasil e fez uma grande diferença na área da evangelização, da missão, do crescimento da igreja, tendo em vista que o adicionar sobre a vida desses homens, dessas pessoas, desses servos do Senhor, os dons espirituais, essa capacidade sobrenatural, fez com que as pessoas, de uma forma bem mais rápida, alcançassem bastante pessoas no Brasil, onde o censo de 2010 conta 42 milhões de pessoas cristãs, sendo a maioria esmagadora dessas pentecostais clássicos. Claro, o pentecostalismo que nós falamos aqui, pregamos, ensinamos, é o pentecostalismo clássico, que às vezes algumas pessoas em deboche começam a dizer que nós não temos origem. Esse pentecostalismo é algo que nós abraçamos e nem sequer entendemos a origem ou o significado. Bem, está errado, isso é lei do engano. Conhecemos o significado do Pentecoste, nós falamos desses dons espirituais, deste movimento espiritual dentro da igreja, e chamamos-o de Pentecostes, porque isso aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. Tudo isso teve um desfecho histórico
no acontecimento desde a saída do Egito, do Êxodo, até se cumprir no dia de Pentecostes. É tanto que Pedro vai dizer, quando alguém acusa os que estavam embriagados, Pedro diz, isso não é embriaguez, isso não é vinho, sendo esta hora do dia. Isso aqui é o que profetizou o profeta Joel. Bem, Pedro pega a palavra para explicar a realidade do momento, naquela hora, no acontecimento, no cumprimento da promessa de Deus. Meus queridos, nós sabemos que esse movimento pentecostal acontecera, vindo, claro, isso aconteceu após a reforma protestante, criou-se esses movimentos carismáticos, passando por toda a Europa e chegando ao norte da América e, claro, chegando aqui ao Brasil, aonde estudamos na lição passada. Mas eu quero falar aqui, fazer menção, antes de propriamente falar aqui rápido nessa questão missionária, os dons espirituais, o avivamento para a missão transcultural, missão da igreja, eu gostaria de falar que os acontecimentos espirituais, o sobrenatural de Deus aconteceu muito antes da lei mosaica. Nós temos conhecimentos bíblicos da manifestação do Espírito Santo em poder acontecendo na vida das pessoas, antes mesmo da lei, do primeiro mandamento, da primeira lei, ou seja, da lei dada aos judeus, a Moisés, a primeira aliança. Nós conhecemos manifestações sobrenaturais que aconteceram com Noé. Claro, Deus salvar Noé e sua família numa arca onde toda a humanidade é devastada da terra. O milagre deles entrarem na arca, o Senhor fechar, vedar aquela arca e eles sobreviverem todo aquele tempo, é um milagre, é uma manifestação de Deus. Nós percebemos esta manifestação também na vida de Abraão, até mesmo na vida de Ismael, quando o Senhor faz brotar uma fonte no deserto para que descendesse a sede daquele garoto, e ele cuida daquela fonte, torna-se uma fonte de sustento para ele, manifestação do poder de Deus, porque Isaías lá na frente vai profetizar sobre isso, que Deus abre fonte no deserto. E na lei de Moisés conhecemos todo o sobrenatural que aconteceu no Egito, toda a caminhada, a saída do Êxodo até eles entrarem na terra prometida. Aconteceu o sobrenatural, Deus fazendo por intermédio de um homem e o exército que o Senhor escolheu para Israel, tendo na frente desse exército Josué. Josué ora diante de uma situação crítica. Quando você for estudar sobre a situação, a história dos cananeus, tinha um povo lá de Laquis que deu origem aos zelotes. Zelotes vieram de Laquis. Zelotes eram um total terror na vida dos romanos na época, porque eles atacavam no manto da noite e apavoravam os soldados romanos no tempo do Império Romano, antes de Cristo um pouco. Então esse grupo dos zelotes, eles eram um pavor para eles, e eram descendentes de Laquis. Laquis era um desses exércitos que Josué estava enfrentando lá em Canaã naquela época. É por isso que Josué pediu a Deus, orou a Deus, e o sol parou. Claro que nós sabemos que no estudo a ciência de hoje vai falar a respeito de que não parou, não foi o sol que parou, foi a terra. Muito bem, não importa. Josué orou e o sol parou para que ficasse dia para eles vencerem a guerra. Lá nós entendemos por que Josué orou. Era que se mantesse dia para que vencessem a guerra. Manifestação sobrenatural de Deus. Deus dando vitórias ao seu povo, ao seu exército, de uma forma que aos olhos humanos, na nossa ótica humana, eles perderiam. Mas Deus o deu, entrou com a sua parte sobrenatural na vida deles e eles ganharam. Então, na época de Josué, na época dos juízes,
nos altos e baixos do tempo dos juízes, Deus potencializava, enchia do Espírito uma liderança que ele se levantava e liberava ou libertava Israel das mãos dos opressores. E a terra sossegava por um tanto de tempo. Diz assim a história, passado o tempo também a gente vai ver a manifestação do Senhor na vida dos monarcas, na época da monarquia também, dos reis. Ó, que falar de Davi! Coisas sobrenaturais Deus deu por intermédio da mão de Davi. Meus queridos, nós temos visto também a manifestação de Deus na vida de pessoas pós-exílio, quando saíram do exílio Medo-Persa, a manifestação de Deus, Deus usando um homem por nome Ciro e chamando ele de meu servo, ele não era judeu. Deus sempre manifestando o seu poder. Deus manifesta o seu poder na vida de João Batista, na vida de Cristo Jesus, que fica difícil de enumerar a quantidade de milagres feitos por Jesus. João vai dizer, se fosse enumerar, não havia papel, livro que o comportasse, porque foi tantos os milagres por intermédio de Cristo Jesus. A manifestação, da mesma forma na vida dos apóstolos, porque ele disse que os meus sinais, dizendo o Senhor, os sinais de Deus seguiriam ao que crê. Através da fé, esses homens fizeram coisas tremendas, pegando desde lá, dos antigos, passando pelos profetas. O escritor aos Hebreus vai relatar no capítulo 11, falando a respeito de tantos milagres, homens que apagaram a força do fogo, homens que foram cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, homens do qual a terra não era digna de tê-los. Esses homens mesmo assim esperaram pelos dias de Cristo Jesus para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Hoje nós fazemos parte desta mesma árvore de bênção, sendo enxertado nela, somos abençoados de igual forma. Deus derrubando o muro da separação, fazendo para ele um só povo. Todo aquele que em Cristo Jesus se converte, ele torna-se igreja, seja grego ou seja judeu, torna-se igreja do Senhor. Meus queridos, e a ordem é ir por todo o mundo e pregai o evangelho do Senhor. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E os meus sinais, disse o Senhor, seguirão aos que creem. Então nós vamos falar aqui da manifestação do Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo de Deus sempre esteve atuando na vida de alguém ou para a vida de alguém. Perceba isso. Aqui o avivamento após a ressurreição de Cristo Jesus. O desânimo dos discípulos. Discípulos estavam desanimados, era necessário que eles fossem a Jerusalém ouvindo a orientação de Cristo Jesus para receber a promessa. Como eles estavam, não tinham condições de alcançar o mundo da época, pois estavam desanimados, medrosos e trancafiados em um ambiente com medo dos aos seus algozes, que eram as autoridades romanas e também judaicas, né? A aparição de Jesus aos discípulos. Jesus, quando aparece aos discípulos, mostra as mãos e os pés furados, com as feridas da sua agulha, do seu sacrifício na cruz. Mesmo assim eles não creram, eles estavam totalmente mergulhados na sua natureza adâmica. Com o despertar, com o passar do tempo, que eles passam a acreditar e vão à espera da promessa que Jesus o fez. O avivamento após a ressurreição de Cristo, né? Após a ressurreição de Cristo, traz esse avivamento na vida deles, criando uma esperança. Quando eles tomam conhecimento que Cristo é o Senhor, eles têm um ânimo, eles são avivados para aguardar. Percebam que nós não podemos ferir ou desconstruir, amados, os patamares para chegarmos à promessa de Deus. Às vezes somos necessitados de sermos avivados para esperar a promessa, e depois que alcançarmos a promessa, há um objetivo nesta promessa a se cumprir na minha e na sua vida. Ide por todo mundo e pregai
o meu evangelho. Amados, chegou o tempo de pararmos com esta história. Venha para Cristo e pare de sofrer. Venha para Cristo e vai ganhar alguma coisa. Não é essa a proposta do Senhor Jesus. A proposta do Senhor Jesus é o seguinte: é ganhar a salvação. E para ganharmos a salvação é necessário nós proclamarmos o Evangelho de Cristo e não o nosso Evangelho. O Evangelho de Cristo e não o que Paulo falou que surgiriam. Homens com coceira nos ouvidos, eles amontoarão para si doutores e ensinadores que falassem segundo o ego do seu coração. Não é assim que Cristo mandou. Ele está dizendo para nós que devemos sair nas ruas e anunciar: abandone o pecado, abandone o erro, abandone tudo isso que te leva ao inferno, porque Paulo deixou algo, desenhou, amados, algo muito evangelístico, algo muito soteriológico, algo muito didático para nós ensinarmos esses princípios da salvação ao homem pecador, a todos aqueles que precisam, aos que vão ouvir, aderir, e os que não vão ouvir, que não vão aceitar também. Abandone o pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem outra escapatória, está no caminho da perdição e vai para o inferno. O inferno é a certeza. Então o que acontece? Ele também diz, lá no capítulo 3, versículo 23, todos pecados destituídos estão da glória de Deus, na carta aos Romanos. Mas no capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas a parte B do versículo diz: mas o dom gratuito de Deus é vida eterna para aquele que crê em Cristo Jesus. Meus queridos, e ele segue dizendo, lá no capítulo 10, 9 e 10, ele vai dizer que, na verdade, amados, é necessário que com o coração a gente crê para a justiça e com a boca fazer confissão, porque importa que com o coração se crê para a justiça e com a boca se fazer confissão para a salvação. É essa a mensagem salvífica que devemos ministrar nesses últimos dias. O avivamento na missão da igreja local. Devemos ter essa missão na igreja local. Quando fala na igreja local, fala de bairro, fala de localidade. Nós precisamos ministrar em volta da nossa igreja. O nosso exemplo de vida deve pregar em volta da nossa igreja, e o nosso testemunho de vida deve pregar para os nossos vizinhos, para a nossa rua. Eles precisam conhecer quem somos nós, por que nós somos assim, a quem nós servimos. Servimos a Cristo Jesus, que nos deu critério, doutrina para vivermos. E assim, amados, sem palavra nós vamos pregar para todos aqueles que precisam. O avivamento das missões regionais, aqui já fala de arrabaldes das cidades, nos bairros das cidades, nos municípios, nos municípios do estado. E missões regionais atualmente são missões em regiões. Aqui fala de estados e países, fala aqui do lugar local, fala do lugar doméstico. Vamos supor que aqui nós ainda estamos falando de Jerusalém, Samaria e Judéia. Jerusalém, toda a Judéia e Samaria ainda está aqui embasado, ligado, totalmente embutido nas missões regionais atualmente. Lembrando que essas missões não são feitas primeiro aqui, depois ali, não. Essas missões são feitas hoje, simultaneamente, porque Deus levanta pessoas para fazer missões de várias faixas etárias, de acordo com a capacidade. E Ele tem capacitado pessoas para ir além das fronteiras. O avivamento e as missões transculturais. Aqui fala até os confins da terra. Deus levantou pessoas, primeiro de tudo, formando uma base missionária, enviando de Jerusalém para Antioquia da Síria, enviando para lá Barnabé. Barnabé encontra-se com Saulo, e lá, na imposição de mão, na apresentação a eles, foi revelado pelo Espírito Santo que deveria separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Esta obra que seria até os confins da terra, transculturais. Ou seja, a primeira base missionária foi constituída em Antioquia. Antioquia não da Pisídia, mas Antioquia da Síria.
da Pisídia era lá na área, lá para aqueles lados onde Paulo nasceu, que hoje é a atual Turquia, mas ele iniciou essas missões em Antioquia, tornou-se uma base missionária, enviado de Jerusalém para Antioquia. Antioquia eles partiram para fazer a missão, voltavam, andavam por onde tinha que andar, o Espírito Santo levar, voltava em Jerusalém, deixava relatório em Jerusalém e voltava para sua base missionária em Antioquia. De lá era enviado novamente. Então tinha esse princípio. Fazer missões não é fazer algo desordenado. Fazer missões é estar sujeito, debaixo da sujeição de uma liderança e sobretudo debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, para que não seja apenas palavras humanas, mas palavras direcionadas pelo Espírito Santo. E fechando aqui o clamor pelo avivamento espiritual. Devemos, meus queridos, clamarmos ao Senhor Jesus por um avivamento genuíno para nós concluirmos a obra do Senhor nesses derradeiros dias aqui na terra. Se aproxima a volta do Senhor Jesus e o Senhor Jesus certamente está colocando já, está se aproximando já os últimos dias nesta terra e precisamos com mais veemência pregar, anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a missão é um dever da igreja. Quem deve fazer missão? Toda a igreja, todos nós temos uma missão a partir da nossa casa, a partir da nossa igreja local, depois regiões, municípios, estado, país. E assim, se for o chamado de Deus, fazer missões transcultural. Todavia, debaixo da ordenância de Deus, de uma liderança e principalmente sobre a égide do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, esta é a porção de hoje e Deus muito te abençoe. Professor, um abraço, compartilhe isso com seus alunos e até a próxima, assim querendo Deus.